Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Vitor. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Luiz Henrique Mandetta, esse cara que foi desligado hoje do Ministério da Saúde, né, destituído do cargo. E eu acho que é legal a gente refletir um pouco sobre isso, entender melhor a situação, quem é esse cara. Eu vejo muita gente lamentando a saída dele, especialmente por conta do momento tão conturbado que a gente passa atualmente. Mas eu não lamento nem um pouco, né? E queria explicar o porquê disso, queria contextualizar um pouco para vocês, porque eu acho que a contextualização das situações, elas conseguem fornecer para nós um entendimento muito melhor, muito mais consistente do que acontece, do que só um fato em si isolado. Então, o Mandetta é um cara que foi colocado no cargo de Ministério da Saúde, não porque ele é diferente do Bolsonaro, mas porque pensa igual, porque compartilha das mesmas ideologias, dos mesmos princípios, ou das faltas de princípios, né? Ele não é nada de diferente, ninguém diferente do Bolsonaro está ocupando algum ministério atualmente. Ninguém, tá? E isso precisa ficar claro. Então, quem é o Mandetta? O Mandetta é um cara que está ali, tinha como grande objetivo, como ministro da Saúde, aprovar uma lei que garantia a liberação do ativo garantidor. Ficou um pouco redundante, desculpa. O que é o ativo garantidor? Ativo garantidor é uma porcentagem da grana dos planos de saúde que fica bloqueada pela Agência Nacional de Saúde para garantir que se o plano der um calote em você, der um perdido, quebrar, você de repente tem uma cirurgia, alguma coisa assim urgente, a Agência Nacional de Saúde consiga aplicar esse dinheiro para que você seja atendido, operado, etc. Tal, em alguma outra situação que não aquela. Então é uma coisa muito importante. É claro que os planos de saúde não gostam disso, né? Vamos dar um exemplo aqui da Unimed. A Unimed tem bloqueado pela agência o equivalente a 8 bilhões de reais, que ela não pode mexer, entendeu? No ano passado, em 17 de junho, segundo uma reportagem do site Outras Palavras, inclusive do site da revista Exame, houve um encontro do o Mandetta com o presidente da Unimed do Brasil, né? E lá a pauta do encontro foi justamente essa. As palavras do presidente da Unimed do Brasil, vou abrir aspas para ele e vou ler aqui para vocês. Ele é favorável desde a época que estava dentro do sistema da Unimed. Por quê? Porque o Mandetta, ele chegou a presidir a Unimed durante um período. Mas enfim, é um cara que é totalmente ligado aos planos de saúde. Na campanha dele para ser eleito deputado em 2014, ele recebeu uma doação da Amil no valor de 100 mil reais. Né? Então, assim, é nessas coisas que a gente tem que começar a refletir. Por que, que a Amil iria ter interesse no SUS? Né? Será que faz algum sentido? Por que, que uma operadora de plano de saúde iria patrocinar a candidatura de um cara a deputado? Né? Se a gente parar para pensar, né, porque aí a gente começa a ver que as coisas são concatenadas, elas são ligadas, nunca é por acaso, né? Tudo tem uma ligação. É um cara que trabalhou em operadora de saúde, foi presidiu a Unimed, né, foi patrocinado pela Mil, é o cara dos planos de saúde no governo, né? Esse é o Mandetta. Então, é um cara que não vai ter, obviamente, interesse nenhum na saúde pública. É um cara que, quando está lá exercendo seu cargo de deputado, durante a votação do golpe da presidente Dilma Rousseff, é o cara que vai votar pelo fora Dilma, né? E vai pedir a saída dela. Não vou me desviar muito aqui, vou ficar mais restrito a essa questão da pasta da saúde, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Mas o que, que acontece com a saída da Dilma, da presidente eleita, com a saída do PT do poder, né? No mesmo ano, a aprovação da PEC da morte, a PEC 55, que iria congelar os gastos de saúde e educação pelos próximos 20 anos, né? E aí você vê, por que que um cara financiado por uma operadora de saúde, eleito deputado, vai votar no golpe, vai ter interesse nisso? É porque ele não gosta da Dilma? Não. Mas é porque quando você congela o orçamento da saúde por 20 anos,
você está decretando o sucateamento da saúde pública no Brasil, o fim do SUS, que é o que esses caras mais querem, né? Para quê? Para que você seja forçado a pegar todo o dinheiro que você tem e investir no plano de saúde, que hoje são os mais caros do mundo no Brasil, né? Uns valores assim completamente absurdos, com reajustes estratosféricos. Então, pessoal, tudo, tudo que a gente vive hoje, tudo que acontece hoje, não aconteceu nos últimos 5 minutos. São coisas que têm um planejamento, que tem um desenho, uma tática para chegar aonde a gente chega na situação atual. É, então esse cara, como todo mundo aí que faz parte desse governo Bolsonaro, é ideológico, né? Ele, enquanto deputado, ele tem um discurso lá, né, na Câmara, onde ele fala sobre, ele era contra, ele era um crítico da chegada dos médicos cubanos no programa Mais Médicos, e é o cara que vai criticar, né, os médicos cubanos, e aí ele chama a chegada dos médicos cubanos ao Brasil, ele faz uma analogia, dizendo que era um navio negreiro, né? Que tipo de gente vai fazer isso, né? Será que existe uma conotação racista dentro desse contexto todo já tão ruim, né? E era um cara que era contra o programa dos mais médicos e entrou no governo que queria acabar com os mais médicos e acabou, né? Tirou os médicos cubanos do Brasil, que hoje fazem muita falta e vão fazer mais ainda na hora que o pico do Covid-19 atingir aqui o Brasil. Então, um cara desse, né? Lamentar a saída de um cara desse que apoiava a saída dos mais médicos, né? Era contra o SUS, enfim, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. E mesmo ele no cargo, né, que em contraponto aí ao Bolsonaro, ele também foi muito ruim enquanto ministro da Saúde. A gente tem que pensar o seguinte: 25 de fevereiro já houve o primeiro caso aqui no Brasil. Nessa época você já tinha um parâmetro, que era China e Coreia do Sul, no controle. A gente podia se espelhar nesses países. Não houve nada disso, né? Tudo que ele fez, o pouco que ele fez, demorou muito, foi lento. E por isso a gente vai sofrer muito com essa pandemia. A gente tem que pensar que ele demorou muito na própria compra de equipamentos médicos, né? De garantir, por exemplo, que por meio de lei, que esses equipamentos fossem confiscados pelo Estado e pelos municípios para uso na área da saúde. Então tem reportagem da Folha de São Paulo, tudo isso que eu estou falando, que eu menciono reportagem, vou deixar os links aqui no YouTube, para quem quiser conferir, não achar que eu estou tirando da cabeça. Mas, por exemplo, nesse meio tempo, por conta dessa demora dele em agir, teve gente que ganhou ação, né, para ficar com máscara, luva, por exemplo, para mandar para porteiro e segurança de prédio, entendeu? Enquanto você tem profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiras, etc., que não tem esses equipamentos nos hospitais, né? Então, que você vê, é um cara muito devagar no pouco que faz, né? Porque na prática ele não fez nada. Ele pediu o confinamento. Tudo bem, né? Claro que o confinamento é importante, é claro que a quarentena é super importante num momento como esse, mas ação prática ele não teve nenhuma. A gente demorou muito para fazer qualquer coisa, perdemos o timing de fazer o confisco dos equipamentos que são tão importantes e que estão em falta hoje. A gente vê os vídeos por aí, os testes em massa que demoraram demais para acontecerem, ele devia ter se antecipado já vendo o que estava acontecendo, a tendência, né? E a inteligência em qualquer aspecto da sua vida, ela vai estar sempre naquilo que você projeta para o futuro, né? Você conseguir ver uma situação, enxergar aquilo, projetar aquilo para frente, para o futuro, de forma que você não seja impactado, isso é algo inteligente. A gente não teve essa inteligência. Então, a questão dos testes que a gente não comprou, não foi atrás, demorou muito, né? Não testou para fazer um lockdown nas áreas efetivamente em que seria eficiente esse tipo de ação, não houve nada disso. Então, era um cara que estava no cargo também, como não tinha compromisso nenhum com a saúde de fato, e sim
com a questão lucrativa para os planos de saúde, a gente ficou meio que à deriva. Mas o fato desse cara, né, que não fez nada, estar colocado ao lado de um presidente que não apenas não faz nada, mas que quer a morte do povo, né? Então, quando você pega um cara que quer a morte do povo e um outro cara que simplesmente não faz nada, esse cara que não faz nada parece até algo bom, mas não é. O que a gente tem que lutar aqui, o que precisa ficar claro, é que esse governo como um todo nunca vai funcionar, né? Nada que venha desse governo vai ser bom, vai prestar, vai ser útil em momento nenhum. A gente não tem que ficar triste ou comemorar a saída de ministro. Tipo, sem querer desviar o assunto, mas falando do ministro da Educação, quando saiu o primeiro, né, a gente achava que não podia vir nada pior. Enfim, aconteceu o que aconteceu. Então, pessoal, acho que é isso. A gente tem que refletir um pouco sobre as coisas que a gente pede aí ou a gente reclama e entender o contexto das coisas, que o acaso não existe aqui. Então essa é a minha opinião. Acho que a saída do Mandetta, não vai fazer diferença nenhuma em termos práticos, não é algo para se lamentar. Lamentar é cada dia que esse governo permanece com o poder, que esse presidente permanece com a caneta na mão. Um abraço a todos, uma ótima reflexão e se vê no próximo vídeo.